Então vamos lá para a gente conversar e começar a trabalhar, né? Tempo é dinheiro. Vamos lá, a gente vai falar sobre a secretaria online. O que, que a gente faz, o que, que a gente está fazendo, como que a gente chegou até aqui. Então, como eu expliquei para vocês, todo esse trabalho começou, né, depois que eu acabei a faculdade, tá? Para quem não sabe, eu sou bacharel em Direito, tá? Já há 8 anos. E quando eu estava terminando a faculdade, eu estava fazendo concurso, né, estudando para concurso, e aí, né, precisava trabalhar. Fui ser recepcionista num hospital grande aqui no Rio, né, no caso são 2 hospitais, né, mas a gente fala que é um só, que é Vitória e Samaritano da Barra, tá? É da Rede Américas, da Mil, né, nesse momento, né? E eu fiquei responsável, né, trabalhei em todo o hospital e fiquei responsável por um setor, né, que era um ambulatório. Ele era um pseudo-ambulatório, né, porque ele não atendia plano ainda, mas eu fiquei ali responsável por 87 médicos, tá? E havia uma peculiaridade, né, cada médico só vinha uma vez no consultório na semana. E o que que eu sentia? Eu sentia que o paciente que veio essa semana, até o médico voltar na semana que vem, ele tinha demandas, tá? Então ele ligava pedindo uma receita, ele ligava dizendo que passou mal, ele ligava dizendo que precisava de um pedido, né? Não tinha tanta conversa pelo WhatsApp, né? E aí eu sempre anotava, tá? Essas missões, né? Para o médico na outra semana. Ou, né, tinha alguns médicos que trabalhavam no próprio hospital e aí eles voltavam, né? Ou eu mandava uma mensagem para ele, doutor, dona fulana deixou aqui uma solicitação de receita e o médico conseguia nesse tempo, né? Antes dele ter que voltar na outra semana, ele voltava ao consultório, ia lá, fazia a receita, eu ligava para dona fulana e a receita dela estava lá. Isso fazia com que houvesse essa agilidade no tratamento do paciente, o paciente não ficava perdido, não ficava solto, né? E aí eu criei as missões do especialista, tá? É importante frisar que nada disso foi pensado, eu vou fazer isso para depois montar uma empresa, não. As coisas foram acontecendo gradativamente. Uma médica, né, que hoje é uma das minhas inspirações, né, que foi uma pessoa que me ajudou a desenhar essa empresa, com certeza, e falou para mim, ela trabalhava comigo lá e falou para mim, Lu, um dia eu vou poder te pagar para você fazer esse trabalho que você faz com atenção, diferenciado, e foi o que aconteceu, né? Eles dois, a doutora Thalia e o doutor Felipe, me roubaram do hospital e a gente montou um consultório de sucesso, tá? Que hoje é uma das referências no Rio de Janeiro para neurologia. Tenho muito orgulho de ter feito parte desse processo. Estar fazendo, né, que eu continuo com eles. E aí, quando a gente foi para o consultório, o que aconteceu? Os doutores me ensinaram coisas que eu não sabia. E, por exemplo, a necessidade que esse paciente tinha, né, quando ele saía da consulta, né? Então, toda vez que a gente saía da consulta, o doutor falava assim para mim, ô Lu, pede notícias da dona fulana em 5 dias para saber como é que ficou a dor de cabeça. Lu, pede notícias da dona Beltrana se ela realmente fez a ressonância, porque eu preciso do resultado da ressonância para eu começar uma outra medicação. Ô Lu, verifica como é que ela ficou do sono daqui a 3 dias. E aí, eu fui vendo, enxergando essa necessidade. O que eu comecei a fazer? Usar ferramentas para que eu não esquecesse disso. Porque se eu só anotasse no papel, como é que eu ia saber que daqui a 3 dias eu tinha que falar com a dona fulana? E eu comecei a usar ferramentas que me ajudavam a fazer isso. Ou uma outra coisa que eles sempre falavam, Lu, em 3 meses eu quero esse paciente aqui de volta no consultório, porque eu preciso saber da evolução dele, porque a gente precisa dar um outro passo no tratamento dele. Então ele tem que voltar em 3 meses. E eu ficava, caramba, como é que eu vou fazer isso? Então, foi aí que nós criamos o pós-consulta, tá? Tudo isso que eu falar que nós criamos são nomes de serviços que nós fazemos aqui na secretaria. Hoje nós ofertamos, tá, como serviços realmente, que antes eram só fluxos de atendimento, vamos pôr dessa forma. E aí a gente criou o pós-consulta, tá? Que era um lembrete que eu fazia ao paciente no período certo que o médico licitava, no caso a gente usa até hoje a agenda Google, que é muito boa para fazer isso, e a gente também usava a agenda Google para lembrar esse paciente de voltar ao consultório naquele período certinho que o especialista estipulava, tá? E isso foi fazendo com que todo o fluxo de atendimento se completasse, né? Porque nas missões, pensa comigo, quando eu deixo anotadinho para o médico que ele precisa fazer uma receita e eu só mando para ele no final do dia, ou eu falo para ele tirar um tempinho no meio da semana para vir fazer essas missões, para ele realmente focar, ele não está parando
um procedimento de um paciente, ele não está deixando de fazer alguma coisa, ou está lá no plantão e, caraca, tem que fazer uma receita, e com medo daquilo ali deixar. Então, essa organização fez com que a gente elevasse o nível do nosso atendimento, tá? Eu digo nosso porque esse trabalho que nós criamos juntos fez com que nós nos tornássemos uma equipe. E todo esse fluxo de atendimento, todo esse carinho, todo esse acolhimento que a gente tinha com o paciente, foi fazendo com que isso fosse propagado, tá? Então, outros médicos viam o nosso sucesso e outros pacientes se sentiam acolhidos, os próprios pacientes se sentiam acolhidos e falavam assim, caramba, vai no consultório do Felipe, vai no consultório da Tayla, que a Lu vai te ajudar, vai resolver e tal, e isso foi muito bom pra gente, porque aquele paciente, antes de qualquer coisa, ele era acolhido. Antes do tratamento dele ter sucesso, ele era acolhido, ele era abraçado pela nossa equipe. E isso, com certeza, fez com que nós tivéssemos o sucesso que nós temos até hoje. Esse serviço que eu criei, vamos dizer assim, hoje, tá? Hoje, com 3 anos já de empresa, eu vejo o quão necessário ele é, tá? Os médicos, os especialistas na área da saúde, precisam de pessoas que tenham essa sensibilidade, que abracem as demandas dos seus pacientes junto com ele, tá? Então, aquela pessoa que fala assim, a pessoa fala, eu preciso de uma receita, que realmente anote essa receita, que realmente leve para o especialista essa receita, e não seja só mais uma anotação. Que a pessoa fala, olha, eu não fiquei bem com o remédio, e não deixe para lá. Então, hoje, eu vejo, treinando funcionárias, com a minha própria equipe, que os especialistas estão carentes disso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é acolhimento, tá? Porque nada do nosso trabalho, nada, nenhuma parte do nosso trabalho vai ser eficaz se não começar com acolhimento, tá? Então, a primeira coisa, escutem o paciente, leiam, se conectem com ele, conversem com ele como se realmente ele fosse alguém da sua família, como se você realmente estivesse preocupado com o caso dele. A gente não está preocupado somente com vender a consulta, porque às vezes a gente vende uma consulta e com um acolhimento tão grande que o paciente recebe, vem a família toda. E não tem marketing melhor, tá? Os meus parceiros de marketing, que me desculpem, não tem marketing melhor do que o boca a boca. Aquele paciente que realmente conseguiu resolver o problema dele ali naquele consultório, ele vai voltar e ele vai trazer a família toda, tá? Então, essa é a essência da nossa equipe.